Então, basicamente, apresentado isso, a gente pode começar a trabalhar ali no HackRAS, na aplicação, para mostrar a vocês como um exemplo. Eu vou deixar a minha tela aqui e nesse modo apresentação mesmo. E a primeira coisa, assim, o pessoal que assistiu, né, viu lá os vídeos do professor Roberto, a gente seria baixar o modelo, o HackRAS, né, que ele é um modelo gratuito, e o professor ele ensina lá onde conseguir, qual a versão. Nesse caso aqui nós estamos usando a versão do HackRAS a 6.0, que eu acho que é a última versão, é Essa é uma mais das recente, ela saiu agora essa esse ano. versão, Isso. isso, exatamente, a versão mais recente do HackRAS. E a gente vai utilizar ele hoje aqui para fazer a nossa simulação aqui do zero, usando esses dados que serão disponibilizados e que foram apresentados brevemente aqui nessa apresentação. Então, essa daqui, né, é a interface aqui do HackRAS, uma interface assim, bem simples, né? E o professor ele mostrou lá nos vídeos dele cada funcionalidade aqui desses botões, todas as ferramentas aqui, né? Ele mostrou tudo, como criar a geometria, que a gente vai fazer aqui também, a simulação. E só um detalhe aqui, desculpa, é que o professor, no curso dele, ele disponibilizou, né, um modelo fazendo uma simulação no modo não permanente, né? Ou seja, a gente precisa como entrada um hidrograma. Ou seja, você tem que ter lá uma estação fluviométrica medindo vazão e você tem os dados disponíveis de vazão para representar essa variação da vazão no tempo. Com o intuito de complementar as aplicações disponíveis pelo professor, hoje a gente vai fazer aqui uma aplicação no modo do regime permanente. Então, no modo de regime permanente, o que a gente precisa por exemplo, da vazão máxima. Essa vazão ela não vai variar no tempo, né? Só no espaço. A gente tem uma representação dessas vazões máximas no espaço, no entanto, a gente não tem um hidrograma, a representação no tempo. A gente tem um valor máximo de vazão. E a gente vai usar aqui algumas vazões associadas a alguns tempos de retorno, que foram críticos lá para aquela bacia, inclusive lá do evento de 2010. E que está disponibilizado lá naquele artigo que eu mostrei aqui na apresentação e que eu vou mostrar aqui também esses dados. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, quando abrir o HackRAS, é criar o nosso projeto. Então, para criar o nosso projeto, eu recomendo, né, a gente, como o professor Roberto também tinha mostrado, vir aqui na nossa raiz aqui, no caso aqui no disco C, e criar aqui uma pasta para o projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para simplificar é colocar o HackRAS aqui na nossa raiz e eu vou criar uma pasta hoje, por exemplo, do projeto, vou chamar aqui Live HackRAS. Só lembrando, né, que os caracteres a gente não deve usar acentos ou coisas do tipo. A gente está usando um sistema aqui em inglês, né, o HackRAS, então seria simplesmente palavras assim diretas, sem acentos ou coisas do tipo que pode dar erro. Então, criada essa pasta onde vai ficar o projeto, eu posso voltar aqui na interface aqui do HackRAS e a primeira coisa que vamos fazer é criar o nosso projeto. Então, se vocês olharem aqui do lado, todos os campos estão vazios e nós temos aqui a parte de projeto, que vamos precisar criar, a parte do plano, que seria onde vamos fazer a simulação, a parte da geometria, que a gente vai mostrar aqui também criando aqui do zero, que é a primeira etapa aqui da parte do curso, e depois aqui a criação do nosso modelo aqui de simulação, que nesse caso a gente vai usar esse modo aqui, StatFlow, que é o modo de regime permanente, né? A simulação em regime permanente. Então a gente vem aqui em File, a primeira coisa que a gente vai vir vai ser aqui em File, a gente vai definir um novo projeto, aqui New Project. Aqui no meu disco C, no caso, que é a minha raiz, eu vou procurar aquela pasta lá que eu criei, que foi o Live Hack RAS, ele está aqui, e eu vou salvar aqui o título do meu projeto, que eu vou chamar
Mundaú, vamos diferenciar de qualquer outro arquivo que eu já tenho, eu vou colocar Mundaú Live, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, quando eu der o OK aqui, ele vai salvar e ele vai me dizer que está salvando aqui, ó, no sistema americano, né? The unit system will be set in US Customer Units, ou seja, ele está salvando aqui no sistema americano, e toda vez ele vai acontecer isso, e ele mostra aqui no canto embaixo que o sistema de unidades que a gente está usando é o sistema de unidades americano. No entanto, como a gente usa no Brasil o sistema internacional, um outro passo depois de criar o nosso projeto, a gente vai vir aqui em opções, nessa parte onde tem aqui sistema de unidades, e vai mudar aqui para o sistema internacional. Quando der OK aqui, ele vai perguntar se é isso que eu quero fazer, eu vou confirmar, e agora a gente já está usando o sistema métrico, né? O sistema internacional. Ô, Então, essa é... Denis, só Pois não. para complementar também, a questão do sistema internacional super importante, né? Como o Denis falou aí, na escolha, para que todo o teu projeto fique, né? Com saída e entrada no sistema internacional, mas também as configurações preliminares, né? Sobre a questão regional do seu computador. Então precisa Isso. sempre Uhum. selecionar Estados Unidos, né? Porque a data e o separador decimal tem que estar de acordo Isso. com a região inglês, né? O sistema inglês, Estados Unidos. Se você usar o sistema português Brasil, você vai ter problemas na simulação do RecRais. Era só Isso, isso. exatamente. Tá, obrigado, professor. E, assim, qualquer detalhe que eu for me esquecendo aqui é só complementar, que é normal mesmo, né? Durante o processo assim. No meu computador, no caso, ele já é configurado aqui no sistema inglês, então eu uso o ponto, né? O que a gente tem que fazer, e o professor ele mostra no vídeo dele, a gente vai lá na configuração do computador e altera, né? Que a gente usa geralmente vírgula, a gente vai alterar o sistema decimal para pontos, para o sistema inglês, para poder o RecRais entender. Mas tá tudo descrito lá nos vídeos do Roberto também, né? Ele mostra passo a passo todos esses detalhes para não acontecer